Oi, abençoadas e abençoados do meu canal, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, a gente já começa esse vídeo, tá bom, pessoal? Desejando aqui a todas as mães desse canal, a todas as mamães, um feliz Dia das Mães atrasado, pessoal. Mas eu quero desejar aqui a todas as mamães um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe o filho de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, tá bom, pessoal? Que Deus venha abençoar, que venha dar tudo certo, que os planos, os projetos de vocês venham dar certo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, minha gente, então, hoje eu trouxe a receita de quibe aqui para vocês, tá bom? Nesse vídeo, pessoal, eu vou deixar aqui várias dicas, tá bom? Porque o quibe é um produto que nem todo mundo sabe fazer, não é? Ele é cismado, realmente ele pode desmanchar ali quando você estiver fritando no óleo, tá bom? Então tem que ter todo um processo, né? Ele está fazendo um quibe. Em relação, pessoal, à farinha, né? De quibe, você pode usar da sua preferência, tá certo? Usa aí a que você gosta de estar usando, tá certo? Mas aí, pessoal, já coloquei a carne. Lembrando, minhas bênçãos, que a receita vai estar na descrição do vídeo. Tudo certinho aqui embaixo, eu vou deixar para vocês, tá certo? A receitinha certinha. Pessoal, essa receita é uma receita muito boa, é uma receita maravilhosa. Vocês vão fazer, se vocês quiserem fazer essa receita, e vocês vão ver que é uma receita boa, fica muito saborosa, é uma receita muito gostosa, pessoal. O quibe fica perfeito, maravilhoso. Depois que eu passei, pessoal, a vender os meus quibe assim, eu só tenho, pessoal, elogios, sabe? Os clientes, quando, né, pedem quibe, então, quando eles provam, eles falam que estava uma delícia, que, né, estava tudo muito bom, e isso é muito gratificante, né? Pra gente que tá aí, pessoal, na luta, né? Querendo, né, pessoal, tá conseguindo clientes aí, né, para o nosso negócio. Então é importante a gente fazer os nossos salgados, né, com ali, pessoal, direitinho, entendeu? Saboroso para que o seu cliente ele volte a pedir. Bom, pessoal, vamos lá. É, o quibe, pessoal, é um quibe a receita de quibe, o salgado de quibe é algo que você tem que fazer ali, pessoal, com a receita certinha, tá? Não adianta se jogar tudo na vazia e achar que vai dar certo, que não dá. Então, tanto para você fazer o seu salgado na mão, quanto você fazer na modeladora, que é muito mais difícil fazer na modeladora, porque você não pode, ela não aceita que você faça a sua receita de qualquer maneira. Entendeu? Você ainda fazendo na mão, você vai ali lutar para poder, né? Na mão, ficou mole demais jogar farinha, né? A farinha de trigo para dar certo, entendeu? E tem gente que joga a farinha de trigo, né? E tal. Antigamente, pessoal, eu fazia. Não se preocupe, pessoal, que vai estar tudo na descrição do vídeo, a receitinha certinha, tá bom? E aí eu tô aqui explicando para vocês algumas explicações, dicas, né, que é muito boa, tá bom? Muito valiosa aí para a receita de quibe, porque o quibe realmente é meio complicadinho de fazer. Então eu nunca dava certo, pessoal, em fazer quibe, porque eu já tive esses problemas de meu quibe, na hora de eu entregar, pessoal, o quibe para o cliente, ele abrir todo ali no óleo. E eu não entendia, porque antigamente eu colocava farinha de trigo, eu colocava ovos, né? Então a massa ficava aquela massa muito boa. Eu achava que ia dar tudo certo. Quando eu colocava, ela abria. Então às vezes ela dava certo, às vezes ela não dava certo, e aí era um problema, entendeu? Eu até tava, né? Eu até acho que tirei um tempo do quibe do meu cardápio. Mas aí, pessoal, eu comecei a fazer, depois da máquina, essa receita aí, tá? Então é uma receita muito boa. Você vê os ingredientes que vão aí, né? É difícil as pessoas colocar, pelo menos eu não via, né? Receita com óleo, com limão. Então, o limão dá muito sabor, pessoal, para o quibe, tá? O alho dá muito sabor para o quibe, né? A salsa dá muito sabor para o quibe, o hortelã. Então, assim, pessoal, as dicas que eu vou deixar aqui para vocês em relação a você ter um quibe perfeito, tá bom? Saboroso. Então, esse é o segredo. Na hora, pessoal, de você hidratar aí o seu quibe, você vai colocar ele aí na vasilha. E o vilão aí, pessoal, é a água. Se você colocar muita água no seu quibe, por exemplo, você vai colocar, não, vou colocar aqui e vai passar um pouquinho e pronto. Não, você tem que medir a sua água para você colocar no seu quibe, porque se você colocar de qualquer jeito, não vai dar certo, pessoal.
vai terminar, entendeu? Não saindo do seu jeito, principalmente para quem tem máquina de salgados, tá bom? Então faz tudo direitinho para dar certo. Então coloca ali, faz a receita certinha. Não coloca muita água porque ele não vai dar certo. E na hora, pessoal, de hidratar, você vai deixar hidratando ali certinho, tá bom? Até secar toda aquela água. Não que você vê que o seu quibe secou, que não tem mais água embaixo, você mistura, né? Vai ali misturando tudo e vê que ele tá bem sequinho, que ele ficou bem sequinho ali. Aí sim você vai começar a fazer, tá bom? E colocar os seus ingredientes direitinho. Outro segredinho, pessoal, para que o seu quibe, pessoal, dê certo, é o sovamento. Você tem que sovar o seu quibe bem sovado, tá? Daqui a pouco aí vocês vão ver aí. Então tem que estar bem sovadinho esse quibe, porque se esse quibe não ficar bem sovado, você não consegue, pessoal, dar o ponto necessário para quando você fritar o seu quibe, dar tudo certinho. Ele tem que estar bem sovadinho, tá bom? E também, pessoal, outra dica que eu vou estar dando para vocês em relação ao quibe, pessoal. Você, pessoal, não pode fritar o seu quibe em óleo, ou melhor, em óleo frio, tá bom? Você, ó, aí, ó, pessoal, nessa parte aí, tá vendo? A cebola embaixo também é uma dica que eu tô dando para vocês. Não coloca o seu, quando você estiver temperando o quibe com água, a cebola com água, porque isso aí também vai interferir na receita, tá bom? Eu terminei esquecendo aí, pessoal, porque eu não gosto de estar ralando cebola, então eu bato no liquidificador, tá bom? Eu bato ali mesmo no liquidificador, mas aí fica a água eu tiro, porque fica aquela água aí embaixo, né? A cebola ela contém muita água, então a gente tem que estar tirando para dar tudo certo aí em relação ao nosso quibe, tá bom? Então, pessoal, vocês na hora de fritar o quibe, também outra dica que eu quero deixar aqui para vocês. Na hora que vocês forem fritar o quibe, frita ele em óleo quente. Tá? Não pode fritar, pessoal, ou melhor, nenhum salgado, pessoal, pode ser frito em óleo frio, tá bom? Se for fritadeira, você vai deixar chegar ali na temperatura 200, 250 graus, tá bom? Da sua fritadeira, tá bom? A minha fritadeira, pessoal, ela tem 8 litros, né? Eu coloco, pessoal, meus salgados para fritar sempre de 25 salgados ali, para estar fritando, tá bom? Então, quando você for colocar o quibe, isso também você não pode fazer. Não coloca muito salgado dentro da sua fritadeira ou panela, tá bom? Você vai colocar o quibe ali, entendeu? E você não vai, porque tem gente, por exemplo, você vai encher. Tem gente que enche de salgado ali e depois, na hora da pressa, e diz que não deu certo. Não. Você tem que estar colocando e deixando ele ali, ó, fritando e não mexer, tá bom? A maioria dos salgados são assim, você deixa o quibe principalmente. Você colocou o quibe ali, deixa ele ali, ó, fritando, depois do óleo quente, ele vai fritar ali direitinho, tá bom? E quando ele fritar, aí sim você vai dar suspender ali o cesto, ou quando for na panela, né? Pega ali a conchinha ali para olhar se tá direitinho, tá bom? Não deixe o seu quibe queimar. Então, sempre na fritadeira é 2 minutinhos, né? Quando você coloca ali no óleo, né? Pode demorar mais tempo um pouquinho, a fritadeira é muito rápida, mas aí você consegue estar ali olhando direitinho para ele não queimar. Então, ele fica assim, né? Durinho, mas não fica cru por dentro, nem fica queimado, tá bom? Bom, pessoal, então, aí eu usei a panela mexedora, né, da Catil, pessoal, nessa panela aí que eu comprei para estar fazendo as minhas massas, pessoal, porque né, muito cansada a mão de estar fazendo massa, então eu resolvi comprar essa mesmo por enquanto, porque o que eu quero mesmo, pessoal, é comprar uma masseira, né, grande, né, para fazer aí massas, tá bom? Mas essa aí eu consigo fazer 2 quilos aí nela, tranquilo, tá? Pessoal, quase aí que eu perdi aquela espátula de silicone, porque eu peguei a espátula de silicone e tava fazendo com ela, mas não pode usar a espátula, tá bom? Tira aí a espátula de silicone para poder estar fazendo esses processos assim, de misturar massa de empada, misturar massa aí de quibe, tá bom? Porque são são massas pesadas, né? E termina danificando aí o aparelho. Então aí, pessoal, olha só. Quando eu sovo na mão, pessoal, aí eu tô fazendo somente 1 quilo, pessoal, de massa de quibe, porque eu tinha, né, um pedido para entregar no outro dia, e eu estava sem quibe.
Então, como eu estava sem material, o que eu tinha eu fiz, tá? Mas para a gente também usar, pessoal, nossa máquina, é melhor a gente estar fazendo logo 3 quilos, né? De massa de quibe, 4 quilos, porque a gente já faz bastante. Também aqui eu não produzo, pessoal, muito salgado, porque o meu freezer ele é de uma porta pequena, né? Então eu tenho um freezer e a geladeira que é grande, mas mesmo assim, né, pessoal, não dá. E aí a minha aquisição que eu tô querendo tá comprando, entendeu? Para poder estar fazendo bastante demanda aí de salgado, já deixando tudo pronto, porque é muito melhor, pessoal, muito melhor. A gente tá fazendo logo bastante salgados e tá ali, né, para poder a gente fazer bastante propaganda. Quando a gente tem muita salgado ali, a gente pode fazer bastante propaganda e a gente, né, tem um bom lucro aí quando a gente já deixa o nosso freezer cheio, tudo certinho, né? Tudo direitinho. Bom, pessoal, então, eu na mão, para eu dar o ponto aí no quibe na mão, eu uso sempre 2 quilos, né, de farinha de quibe, nunca faço um. Então dói muito, pessoal, na mão e demora, né? Eu levo aí quase 20 minutos para fazer isso. Aí na macieira foi 8 minutinhos, pessoal. 10 minutinhos no máximo você consegue aí dar o ponto aí na sua massa, porque né, a macieira ela já ajuda, né? Ela não é exatamente uma macieira, né? Ela é uma mexedora de doces e de massas, mas ela tá me ajudando bastante, entendeu? Porque eu já não preciso mais fazer esforço nas mãos, né? Para fazer. Então aí, ó, eu fui aí deixando, quando eu vi que tava no ponto, eu tirei. Eu vou mostrar daqui a pouco o ponto para vocês, entendeu, pessoal? De como é que ficou, tá bom? Aí eu coloquei porque eu queria mostrar para vocês que eu tava usando ela, porque assim, né, pessoal? Eu tô usando ela bastante para fazer as massas de salgado, entendeu? E aí você pode estar usando também essa mexedura, né, de doces e salgados para você tá usando ela, né, para fazer também esse tipo de coisa assim, ó, tá vendo? E dá super certo, pessoal. E ela foi, ó, pessoal, aí, ó, dando o ponto que eu queria no meu quibe. Então ficou muito bacana, entendeu, pessoal? Bom, minha gente, então, enquanto ela aí vai, né, fazendo o trabalho dela aí, né, enquanto isso, então eu vou estar explicando aqui para vocês mais sobre o quibe, né? Então, pessoal, as pessoas perguntam muito, né, qual o segredo do quibe perfeito? Por que que meu quibe ele desmancha no óleo? Por que que meu quibe não dá certo, né? E fica, porque assim, pessoal, vocês têm que seguir uma receita, tá bom? Então assim, ó, essa receita que eu vou deixar aí embaixo para vocês é uma receita muito boa. Eu tenho certeza que vocês fizerem, vocês vão gostar. Porque ela fica saborosa, pessoal. Ela fica uma receita no ponto. Fica saborosa, pessoal, sabe? Fica muito gostosa. O quibe, quando frita, não entra óleo, tá bom? Ele não desmancha no óleo. Tanto o óleo frio quanto o óleo quente, ele não vai desmanchar. Ou melhor, perdão, pessoal. Tanto o óleo, se você botar o seu óleo ali na temperatura certinha, você colocar, ele não vai desmanchar, né? E assim, algumas dicas que eu estou te dando é isso, é você não deixar não fazer a sua massa de quibe de qualquer jeito e também você seguir ali direitinho, tá bom? Porque assim, pessoal, quando a gente já começa a trabalhar é, com, né, aquilo ali que a gente trabalha há muito tempo, a gente não tem, pra gente não é mais bicho de 7 cabeças, né? Então, por exemplo, tem pessoas aqui que vai assistir esse vídeo e vai dizer, ah, quibe é tão fácil de fazer e tal, mas tem muitas pessoas que não sabem fazer o quibe, sabe? Não sabem. Tem muito problema com o quibe, entendeu? Então, realmente, ele é complicadinho de fazer. E eu falo isso por experiência própria, né? Que eu já passei, tá bom? Então, também, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para uma pessoa que me perguntou sobre as gramaturas aqui dos salgados, tá? E eu vou deixar também, pessoal, tudo aí na descrição do vídeo embaixo, sobre o tamanho. Aí, pessoal, eu fiz 2 tamanhos, vou deixar esses 2 tamanhos, tá bom? Só que assim, eu fiz um tamanho, depois, pessoal, eu resolvi fazer tudo de um tamanho só. Mas eu vou deixar aí para vocês verem, entendeu? Os 2 tamanhos, porque eu aqui, pessoal, eu trabalho, aqui em casa eu trabalho assim, com salgados por exemplo, agora, né, pessoal, no final do ano eu trabalhei com salgados de 17 gramas, né, a promoção que eu fiz, entendeu? E faço o de 22 gramas. Não gosto de fazer de 20, pessoal, porque eu acho que ele fica pequenininho. Então, eu gosto sempre dele, dele maiorzinho.
entendeu? Aí pronto, então eu faço assim nesse tamanho, de 22, de 7 gramas. O 17 gramas ele é menorzinho, pessoal, para promoções, entendeu? Ele é ótimo, porque vai ser mais em conta, você vai fazer muito mais salgado, tá bom? Só que aqui as pessoas não gostam muito de salgados assim pequenininho. Então, eu faço os dois tipos porque você consegue, entendeu? Tá mostrando o seu produto aí para dois tipos de pessoas, né? Que gosta de uma coisa mais baratinha e outra que prefere mesmo salgado, né? No tamanho já maiorzinho, entendeu? Que é o de 22 gramas que eu faço. Mas o tamanho certo, pessoal, de salgado para festa é 20 gramas. Bom, pessoal, em relação a você montar aí a sua máquina, quando você for colocar aí, ó, eu estou usando o molde de balãozinho para fazer o quibe. Então, você vai colocar ele depois do parafuso, tá vendo? E você vai colocar tudo direitinho. Aí, pessoal, em relação ali ao parafuso, como o quibe ele não tem rebarba, né? Então, né, eu acredito que você não precisa se preocupar muito com isso. Mas quando você vai fazer salgados de massa, coxinha, bolinha de queijo, você tem que apertar bem esse parafuso, porque ele dá muita rebarba quando a gente não aperta, tá bom? Eu vou usar aí, pessoal, o bico de massa, número 3. Como eu, pessoal, vou usar, não vou fazer aí recheio, né? O, quibe, não tem recheio, eu não vou usar o bico de recheio, só o bico de massa, tá bom? Também, pessoal, em relação aí ao compartimento do salgado, eu vou estar usando ali da máquina, eu vou estar usando ali a parte de recheio, tá bom? Não vou estar usando ali a parte da massa, tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês melhor sobre isso. E aí, pessoal, é o ponto que ficou da nossa massa de quibe. Olha só, pessoal, que é uma massa muito boa, tá bom, pessoal? Uma massa muito boa, ó. E como eu disse para vocês, pessoal, se passar um pouquinho aí em relação aos líquidos, você já perde um pouquinho aí o ponto da sua massa. Por isso é importante você medir certinho aí os líquidos direitinho, tá certo? Para você ter um salgado maravilhoso, pessoal, que é o quibe, né? Eu mesmo, pessoal, né, sou suspeito a falar porque eu amo quibe, eu gosto muito do salgado de quibe, né? Então você vai fazer ele aqui, e aqui, pessoal, as pessoas gostam do tradicional, né? As pessoas não gostam do quibe, porque vocês sabem que tem um quibe, né, que a gente faz para máquina de salgado. Eu tinha aprendido essa receita que é com a massa marrom, né? Mas eu não gosto, porque, pessoal, as pessoas aqui não gostam muito, né, de salgados assim, entendeu? Com o quibe um pouco já maçudo, ele fica mais maçudo, mas ele trabalha muito bem na máquina, entendeu? É muito bom para trabalhar na máquina, na mão também, porque ele fica bastante macio, entendeu? Mas essa receita aí, pessoal, você não precisa dela, tá? É um quibe tradicional. Aqui, pessoal, como eu sou de Salvador, e as pessoas, pessoal, gostam muito, né, do quibe assim, entendeu? Com a carne moída. Quando é vegano, né, geralmente não se coloca, geralmente não, quando é vegano não se coloca o vegetariano, né, não, a pessoa não coloca aí a massa de quibe, né, ou a carne moída, né, a pessoa não coloca, entendeu? Dá o ponto aí nela sem a, a carne moída, entendeu? Então é isso, pessoal. Ela ficou uma massa muito boa, ó, muito macia, muito boa de trabalhar. E aí você consegue fazer essa massa aí tanto na mão quanto na máquina. Ela dá super certo, entendeu, pessoal? E aí, quanto, pessoal, essa massa ela ficando mais durinha, melhor ainda. Por quê? Porque ali na máquina, quando você vai fazer ela ali, na máquina ela fica, sabe, desce e até os salgados eles ficam ali caindo, que um em cima do outro e não danifica, entendeu? Então, por isso é importante você estar sabendo trabalhar aí a sua receita de quibe para você ter um quibe muito bom. Você tá vendo aí porque eu tô só com a mão aí, para você ver que ele dá o formatinho aí do quibe certinho, tá vendo? Então vamos lá agora, pessoal, onde eu estou mostrando para vocês aí, ó. Eu vou usar o compartimento de recheio, tá bom? A máquina aí, pessoal, já liguei, né? Já coloquei aí tudo direitinho, montei, coloquei ali tudo certinho, né? O bico aí de massa, de recheio, o molde aí de balãozinho. A máquina aí, pessoal, já tá ligada direitinho. E aí, pessoal, a gente vai usar para aqui, pessoal, a gente usa a parte de, quando é de quibe, a gente vai usar o tempo de parada aí ligado, tá bom? O, o bico de, o botão de massa, pessoal, a gente não usa,
porque a gente só vai usar ali o recheio e o molde. Então são só esses três botõezinhos aí que a gente usa. O de massa a gente não usa porque a gente não vai usar a massa, tá bom? Então eu vou deixar aí, pessoal, na descrição tudo certinho para vocês em relação aí, tá bom, pessoal? Tudo que eu fiz aí, tamanho do salgado, tudo certinho, tá bom? Para vocês olharem aí, porque as pessoas, né? Às vezes a gente faz aqui e termina esquecendo de mostrar para vocês, mas vai estar tudo aí embaixo na descrição, tá bom? Então, pessoal, mais uma dica muito boa para vocês, tá bom? Em relação a isso. O salgado, pessoal, ele vai sair no tamanho certinho. Aí, quando vocês começarem a fazer o quibe, quando vocês colocam pouca, né? Vocês têm que colocar pouca massa de quibe aí no compartimento. Quando você coloca muita massa, pessoal, já fica mais complicado, já fica difícil, entendeu? O salgado vai sair, mas não vai sair no tamanho que você quer, porque você está colocando muita massa de quibe. A massa de quibe ela é pesada. A parte, pessoal, do recheio, ele trabalha muito mais rápido, por isso eu estou gostando de trabalhar na parte do recheio. Nunca tinha mostrado aqui no canal, né? Estou mostrando hoje para vocês aí. E eu estou usando a parte do recheio, eu usava a parte de massa. Olha aí, pessoal, eu fiz aí o balãozinho de 17 gramas, tá? Então fica assim, pessoal, entre 15, 16, 17 gramas, né, nesse tamanho aí. É um tamanho, pessoal, muito bom, entendeu? É um tamanho muito bom que fica para petisco, né? Para quem quer entender um salgado mais em conta. Então, eu uso esse tamanho, né? E uso o outro tamanho que eu falei para vocês, tá bom? E aí eu vou deixar embaixo esse tamanhozinho que eu fiz aí, só para mostrar para vocês, depois eu aí coloquei tudo no tamanho de 22 gramas, entendeu, pessoal? Que é o tamanho aqui que eu gosto de trabalhar, porque ele fica, pessoal, maiorzinho, né? E aí é um tamanho de salgado que, né, para chamar cliente também, porque o 20 gramas para mim eu acho pequenininho, tá bom? Então, por isso que eu faço nesse tamanho, tá certo? E assim, pessoal, em relação à máquina, essa máquina de salgado, pessoal, da Interlade é uma máquina muito boa, pessoal, para trabalhar, sabe? Eu não tenho o que dizer dessa máquina. Ela, pessoal, eu faço aí tudo direitinho, coloco e dá super certo, tá bom? Na hora da massa descer ali, ó, ela desce direitinho, não dá problema, tá? Então, eu gosto muito dessa máquina, sabe? É uma máquina, assim, que tem me ajudado muito a estar trabalhando com ela. Olha só, pessoal, eu fiz aí os quibe de 21 gramas, ele fica entre 21 e 22 gramas, tá bom? Então fica um tamanho bom que eu gosto de trabalhar. E aí eu vou fazendo, pessoal, tá vendo? Vou fazendo aí, ó, para não ficar jogando um monte de quibe em cima do outro, eu vou tirando aí, ó, vou tirando. Já vou também arrumando ali, entendeu? Quando já faz ali um monte, né, de quibezinho, eu já tiro, já arrumo tudo ali na vasilha, já para adiantar, né, pessoal, para já irem já para o refrigerador ali, né, para o freezer, já tá gelando ali direitinho e começar ali a empedrar para depois ensacar, tá bom? Então, pessoal, depois que eu fiz ali, pessoal, os quibe, eu já tirei, né, o que ficou ali dentro da máquina e ficou mais de 1 quilo de massa de quibe. E eu fiz, pessoal, esses quibe na mão, né, pessoal? Então, a quantidade que eu fiz aí de quibe foi 150 quibe, tá bom? De 22 gramas, 150 quibe, eu fiz aí direitinho, tá certo? E eles ficaram assim, pessoal, ó, bonitinhos, tá bom? Ficaram assim, nesses tamanhozinhos aí, ó. Tá vendo? Nesses formatinhos aí. E ficaram, pessoal, maravilhoso, tá certo, pessoal? Bom, minhas bênçãos, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, antes de terminar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, meus amores. Deixa o like de vocês nesse vídeo para ajudar a gente aí, tá bom, pessoal? Eu estou muito agradecida a vocês, pessoal, porque a gente tá chegando aí a mais de 800 inscritos. Tô muito feliz, rumo aí a 1.000 inscritos, pessoal. Pessoal, vocês não sabem a alegria que é. Pessoal, quando a gente ganha cada inscrito nesse canal, eu fico muito feliz com cada inscrito que eu ganho nesse canal. É uma alegria, sabe? Isso significa que vocês estão gostando do meu vídeo. Então, eu, pessoal, não quero parar, porque isso incentiva, né? A continuar aqui postando vídeos, trazendo receitas, tá certo? Então, muito obrigado, meus amores, por vocês que estão aqui nesse canal, por você que está assistindo hoje, por você que vai estar chegando, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês, tá certo? Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Minhas bênçãos desse vídeo.
Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, podem me perguntar aí, tá bom? Nos comentários que eu respondo para vocês, tá certo, meus amores? Um beijo, meus amores. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!